Nos últimos tempos, a nossa sociedade vem discutindo um tema, bebê reborn. Um tema que demonstra como parte das pessoas estão doentes, como parte das pessoas do nosso seio social não tem mais nenhuma distinção, não tem mais nenhuma noção do que é real e do que é artificial. Basicamente, nós temos aí adultos gastando muito dinheiro comprando aí bonecos hiperrealistas e até aí tudo bem. Cada um faz o que quer com seu dinheiro. Porém, essas pessoas estão pegando esses bonecos e tratando como se fossem bebês de fato, bebês reais. Existem até mesmo aqueles que estão levando esses bebês em pronto-socorros para serem atendidos como se estivessem doentes e precisassem de algum auxílio médico, tomando o espaço, tomando a vaga, né, de crianças que verdadeiramente iriam precisar desse atendimento médico. E, enfim, essa é apenas uma das bizarrices, né? Existem pessoas que estão entrando na justiça para poder disputar guarda de bebê reborn, enfim. Então, de fato, esse é um tema que chama atenção, a grande mídia vem impulsionando isso, né, fazendo com que isso esteja na atenção do público, só que nós estamos vendo muitas coisas acontecendo enquanto as pessoas estão prestando atenção nisso nos últimos dias. E é justamente esse o tema do vídeo hoje. Nós estaremos mostrando o que de fato está acontecendo no mundo, coisas verdadeiramente sérias que as pessoas precisariam prestar atenção e não estão prestando atenção, enquanto discutem sobre bebê reborn, que é uma grande distração do sistema. Tá? Não se engane, não se engane. Existem várias distrações sendo jogadas para que a gente não perceba coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo e que tem grande potencial de afetar as nossas vidas. Uma dessas questões é justamente um novo acordo de pandemias que está sendo costurado pela OMS. Inclusive, isso vem sendo feito nos últimos dias, tá? O Brasil votou favorável a esse novo acordo, e isso faz com que a OMS tenha uma série de novos poderes. Inclusive, eu venho aqui falando para vocês nos últimos anos a respeito desse acordo de pandemias que a OMS quer trazer e de todos os seus perigos. Basicamente, eles estão colocando como certo que nós teremos uma nova crise de saúde e que, quando essa nova crise de saúde chegar, o mundo precisa se preparar. E a melhor forma do mundo se preparar é entregando para a OMS, ou melhor dizendo, para o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, plenos poderes para que ele possa decidir o que os países irão fazer ou deixar de fazer. E é claro, isso é algo muito problemático, né? Quando nós percebemos, por exemplo, o comportamento da OMS durante a crise, a auto-intitulada, melhor dizendo, crise da Covid, nós vimos muitas medidas draconianas sendo sugeridas pela OMS para as nações, como por exemplo os lockdowns, como por exemplo, né, até mesmo a coação para que as pessoas utilizassem da ferramenta, né, da agulha, enfim. E várias outras questões. E nós sabemos que desde o início da fundação, não apenas da OMS, mas também da própria ONU, né, a OMS é uma das pastas da ONU, é a elite mundial que está por trás disso. Tá? Desde a Liga das Nações, que vem antes da ONU, são os Rockefeller que estão por trás dessas organizações, outros grupos globalistas também. E veja só, hoje um dos principais, se não o principal financiador da OMS se chama Bill Gates. Você confia que o Bill Gates ele está se importando com a sua saúde? Hoje, basicamente, tá? Inclusive isso foi dito em uma matéria de um jornal muito reconhecido aí. Hoje o Bill Gates ele tem uma grande influência para ditar qual é o caminho que a OMS vai seguir. Então, a partir do momento que nós delegamos a autoridade à OMS, né, do que pode e o que não pode ser feito, do que deve ser seguido durante uma pandemia, nós estamos em uma fria. E é claro, isso tudo serve para construir pouco a pouco a governança global que os globalistas
tanto sonham e que foi profetizada nas Escrituras Sagradas. Eles farão com que a OMS, né, com várias crises, com problemas, com que as pessoas entendam, nós precisamos delegar a plena autoridade para órgãos supranacionais, pois as nossas nações não dão conta. Hoje nós vemos como as pessoas estão completamente descrentes, né, das autoridades políticas, das instituições. Esse não é um problema só no Brasil, esse é um problema mundial. Isso acontece de maneira programada. Até mesmo eu trouxe para vocês aqui algumas análises da revista The Economist, e em uma análise, se eu não me engano, da capa de 2024, eles trazem uma urna de voto rachada, né? E isso tem uma mensagem muito clara. Eles estão fazendo com que as pessoas percam a fé nas instituições dos seus próprios países, no caso, né, para que os globalistas possam propor algo novo. Tudo isso faz parte do grande reset, né? Há um grande reset em curso, é um grande reset econômico, é um grande reset político, é um grande reset da ordem mundial. Bem, outro tema que nós estaremos falando aqui, além desse acordo pandêmico, é como agora os globalistas estão escancaradamente colocando que usarão de nanotecnologia para combater novas pandemias. Nos últimos anos, nós fomos aí levados a acreditar que nanotecnologia em certas ferramentas, em certas agulhas, era uma ficção, era uma teoria da conspiração, era algo impossível. Só que, como mostra essa matéria do jornal DW, que é um jornal alemão financiado pela elite mundial, mas dentro do establishment é um dos mais respeitados do mundo, essa tecnologia já está sendo desenvolvida há algum tempo para lutar contra problemas, contra doenças letais e prevenir novas pandemias. Bem, quando nós analisamos, por exemplo, os chemtrails, tá? Nas últimas décadas, a elite mundial vem jogando os rastros químicos com aviões em cima das nossas cabeças, e isso, por décadas, foi completamente negado pela grande mídia, por autoridades, e eles nos disseram que isso era teoria da conspiração, era loucura e que isso não estava acontecendo. Muito embora, além, lógico, dos nossos próprios olhos, né, várias evidências, várias provas, vários documentos e vários denunciantes, né, viessem a público denunciar isso, como Ted Gerson, por exemplo, né, tem até mesmo um ex-agente da CIA, se eu não me engano, que também denunciou isso com documentos, né, provando que os chemtrails, que os rastros químicos eram reais e que, enfim, várias questões estavam sendo jogadas no ar aí que poderiam influenciar na nossa saúde, influenciar até mesmo na manipulação do clima. Nos foi dito que isso era teoria da conspiração. Da mesma forma, médicos estão vindo a público nos últimos anos para dizer, olha, existem pessoas que, aqui através do teste de microscopia, nós estamos vendo que após usarem de uma certa ferramenta, essas pessoas têm nanotecnologia dentro de si. Essas pessoas estão emitindo sinais. Essas pessoas têm grafeno. E por aí vai. Eu não vou continuar muito aqui, porque senão você sabe, né? O vídeo nem chega para você. Só que daí, após eles testarem isso, depois eles vão apresentar como se fosse, né, algo inovador e incrível, como foi no caso dos chemtrails, porque agora eles estão admitindo os chemtrails e estão colocando que essa é uma das maiores alternativas para combater o aquecimento global, as mudanças climáticas. Então, da mesma forma como eles negaram os chemtrails e depois ofereceram como sendo uma solução, passaram anos testando e depois anunciaram na mídia, a mesma coisa será feita com a nanotecnologia. E aonde você ouviu isso primeiro? Você ouviu isso primeiro dos ditos teóricos da conspiração. Mas agora nós temos um jornal admitindo que essa tecnologia será utilizada para combater doenças, para prevenir novas pandemias. E não só isso, eu trago para você aqui mais uma matéria, tá? Temos aqui câncer, nanorobôs programados para destruir tumores cancerígenos. Meus amados, dentro do conhecimento que eu tenho, dentro de tudo que eu tenho lido, né, de patentes, etc., tudo que a elite mundial vai trazer agora, que inclusive foi testado primeiro em âmbito militar, como nanotecnologia, por exemplo, eles vão trazer com a desculpa
de saúde pública, tá? Não é só injeção, é uma série de outras coisas. É nanotecnologia, é grafeno, é inteligência artificial dentro do teu corpo, é modificação genética, é todo um absurdo, tá? É todo um absurdo e eles vão justificar, é claro, né, como sendo a melhor maneira de cuidar de você, de tratar da saúde pública. Neste momento eu interrompo para trazer aqui a lista das últimas contribuições que nós recebemos através da nossa chave Pix. É através da ajuda dos irmãos que esse trabalho pode existir. O único financiamento que nós recebemos, o único apoio que nós recebemos é o apoio de vocês. E desde o último vídeo, esses foram os irmãos que apoiaram o nosso trabalho. Rafael Dib, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. Sávio Jordan, que também é um contribuidor fiel e também traz uma contribuição generosa. Maurício da Silva, que contribui pela primeira vez para o nosso trabalho. Maurílio Oliveira, que é um contribuidor fiel e traz uma grande contribuição. E Rafael Rodrigues, que contribui pela primeira vez e traz uma contribuição generosa. Agradeço a todos que estão nessa lista por contribuírem para o nosso trabalho, para que a gente possa trazer estudos como esse. E se você também quer contribuir para que o Matrix Mundial continue, eu deixo aqui a nossa chave Pix na sua tela, também estará na descrição a nossa chave Pix, com outros métodos que você pode usar para poder abençoar o nosso trabalho, mesmo não estando no Brasil, como o PayPal, por exemplo. Meu muito obrigado e segue o vídeo. Agora nós vamos partir para o próximo assunto, que é a chegada da 10G. Bem, nós estamos vivendo hoje na era da 5G. Alguns países já estão usando a 5.5G e eu mostrei inclusive as implicações disso para você, né, no que diz respeito à inteligência artificial, quarta revolução industrial, realidade aumentada e outras coisas. E muito vem sendo aí reportado sobre a chegada da 6G até o ano de 2030. Só que acontece que as coisas estão acelerando muito rapidamente, porque a China já está testando a tecnologia 10G, o dobro do que nós estamos agora. Eles precisam de um poder de sinal absurdo, até porque eles desejam, né, no futuro, controlar o mundo, controlar você e todas as coisas através da internet. Trazer uma nova inteligência artificial que sairá do computador, sairá da tela do teu telefone e começará a atuar dentro de você com nanotecnologia. E para que isso aconteça, é necessário que haja mais poder de internet, e esse poder de internet, inclusive, nós sabemos, pode causar muitas doenças, muitas reações nas pessoas. É até interessante porque quando nós falamos no contexto da Covid, ela surge justamente quando estava sendo testada a 5G, né? E sempre que há um teste, ou até mesmo não um teste, mas o lançamento de uma nova tecnologia de sinal, né, de frequência, isso gera efeitos na saúde das pessoas. Então, assim, isso não é apenas uma ameaça à nossa saúde, mas isso também é uma ameaça à nossa liberdade, que demonstra como a elite mundial está trabalhando pesado para construir esse império digital, esse novo governo mundial tecnocrático que o anticristo irá governar, como está descrito nas Escrituras Sagradas. Outro assunto que as pessoas não estão prestando atenção enquanto focam em bebê reborn é na esterilização da sociedade. E isso está sendo feito graças à elite mundial. Há muitos anos eles estão dizendo que fariam isso. Veja só esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra a diferença de homens testados, né, para ver o nível de espermatozoides. Homens testados em 1973 e mais recentemente em 2018. Veja como decaiu quase a metade dos níveis de espermatozoide nos homens. E isso tende a piorar. O plano da elite mundial é castrar completamente a humanidade. E eles estão fazendo isso de várias maneiras. É através da alimentação, é através de agulhas e várias outras coisas. Eles já admitiram isso, né?
E, inclusive, esse é um plano que eles já começaram no século XX. Tá? No século XX você tem Margaret Sanger trazendo ali visões sobre como esterilizar as pessoas, principalmente as pessoas de países de terceiro mundo, né, imigrantes, enfim. Você tem outros nomes, né, importantes, inclusive o próprio pai do Bill Gates e figuras ali ligadas à Fundação Rockefeller, todos dizendo que seria necessário a esterilização da sociedade, né, dos homens e das mulheres, para o controle populacional. Bem, isso está acontecendo, eles estão concretizando os seus objetivos, existem países que estão com crises, né, de fertilidade. Muito vem sendo dito a respeito disso. As pessoas acreditam que essas crises, como por exemplo a que acontece no Japão ou em parte da Europa, é por conta da cultura, né, onde nós temos uma população que, enfim, não reproduz mais, né, uma população velha, onde novas crianças não são trazidas ao mundo. No Japão esse é um problema muito grande, né, tanto que, se eu não me engano, existem até agora incentivos do governo para fazer com que as pessoas tenham filhos. Mas enfim, né, isso faz parte do plano da elite mundial e é algo assustador. As pessoas estão sendo esterilizadas sem sequer saberem, né? De várias formas, como eu coloquei aqui para você. O último tema que nós estaremos abordando aqui, que as pessoas estão dando pouca importância, pelo menos se a gente for comparar, né? Enquanto nós temos 10 pessoas falando sobre bebê reborn nos últimos dias, nós temos 2 falando a respeito disso aqui, que é a censura no Brasil. Recentemente, Lula e Janja foram para a China, se encontraram com Xi Jinping, o presidente da China, discutiram várias questões, inclusive a censura nas redes sociais do Brasil, tendo em vista que a China possui uma das maiores censuras, um dos maiores controles estatais de todo o planeta. E bem, o Lula veio a público dizendo que o modelo chinês é muito bom, que ele inclusive traria autoridades chinesas para o Brasil para poder discutir algum tipo de regulamentação, ou seja, de controle da internet brasileira, para que você perca a pouca liberdade que você tem. A própria Janja também veio a público dizer que não há nenhum problema em conversarmos sobre regulamentação, que até na China existem medidas que são tomadas, né, onde as pessoas são censuradas, e isso é muito bom, veja só. E o presidente Xi falou, inclusive, que eles também têm problemas dentro da China. Apesar de ter uma regulação muito forte lá, só pode usar a tela a partir de 11 anos com um horário específico, não pode ter rede social, tem toda uma regulamentação. Ele disse, se aqui não seguir a regra, tem efeito, tem efeito, tem prisão, tem, sabe? Tem toda uma legislação. E por que é tão difícil a gente falar disso? E por que é tão difícil a gente falar disso? E, além de tudo isso, nós temos agora algo muito mais concreto, né? Nós temos aí esses discursos de Lula e de Janja, mas nós temos também algo indo para as vias de fato, que é justamente o STF, em conjunto com a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que serve ao presidente, é basicamente uma pasta de advocacia que serve ao presidente, né, aos seus interesses. E, bem, a AGU está jogando junto com o STF para poder trazer uma nova regulamentação das redes sociais. Isso está sendo discutido e pode se tornar real em algum tempo. Pois é, meus amados. Nós estamos vendo aí várias coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. O STF é completamente alinhado com a Agenda 2030, eles não deixam isso esconder, né, em seu próprio site. E enquanto as pessoas estão perdendo tempo com bebês reborn, existe todo um trator passando aí e destruindo tudo, né? Várias medidas, várias agendas da elite mundial sendo concretizadas e as pessoas sequer querem entender ou sequer conseguem entender isso, né? Bem, eu encerro essa mensagem, quero agradecer aqui a você que me assistiu até o fim. Nos últimos dias estivemos aí com vários problemas de família. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui para você, o meu filho está no hospital, né? Probleminhas no coração, algumas alergias que não deixavam ele dormir
Então, enfim, peço perdão aos irmãos, mas nós temos as nossas próximas pautas muito sólidas. Estaremos trazendo vídeos para vocês. Nos acompanhem também no Telegram, porque no Telegram às vezes eu consigo atualizar vocês ou trazer mensagens diferentes das que nós trazemos aqui, ok? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo, se assim o Criador permitir.